Durante quase 2000 anos, ninguém ousou tocar o que existe sob o monte do templo. Não por falta de coragem, mas porque qualquer passo em falso poderia provocar um conflito religioso mundial. Mesmo assim, algo foi encontrado. Não por escavação, não por violação, mas porque a própria terra começou a revelar sinais impossíveis de ignorar. Tecnologia moderna detectou estruturas escondidas, câmaras seladas e passagens que não aparecem em mapas antigos. Algumas delas parecem ter sido fechadas de propósito, como se alguém tivesse tentado proteger algo, ou esconder para sempre. Nenhuma dessas descobertas foi feita movendo uma única pedra do local mais sagrado de Jerusalém. O que está sendo revelado agora pode mudar tudo o que se acreditava sobre esse lugar. Não se trata de teoria, não é lenda. São dados, mapas e padrões que desafiam séculos de silêncio. E o que existe ali embaixo continua intocado, aguardando, talvez, para nunca ser visto. O Monte do Templo é um dos lugares mais sagrados e sensíveis do mundo. Judeus, muçulmanos e cristãos veem esse espaço como central para sua fé, sua história e sua identidade. Durante séculos, seu subsolo permaneceu fechado, protegido por religião, política e tradição. Aqui, o objetivo é apresentar essa história com respeito, clareza e profundidade. Revelar o que foi descoberto sem exageros, mas também sem esconder o impacto real dessas revelações. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreva no canal e nos ajude a alcançar nosso sonho de 1000 inscritos. Deixe seu like para apoiar o vídeo e escreva nos comentários de onde você está assistindo, sua cidade e seu estado. O Monte do Templo não é apenas um local histórico, ele é um símbolo vivo, um ponto onde fé, memória e identidade se encontram há milhares de anos. Poucos lugares no mundo carregam tanto peso espiritual em tão pouco espaço físico. Ao longo da história, impérios surgiram e desapareceram ao redor desse monte. Babilônios, romanos, otomanos, britânicos, todos passaram. O monte permaneceu, sempre reverenciado, sempre protegido. Para o povo judeu, ali existiram o primeiro e o segundo templo. Era o centro da vida religiosa, o lugar mais sagrado de todos. Acreditava-se que ali estava a presença divina. Não havia espaço mais santo. Para os muçulmanos, o local abriga o nobre santuário. A mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha fazem parte da tradição islâmica há séculos. É o terceiro local mais sagrado do Islã. Para os cristãos, o monte também carrega marcas profundas da história bíblica, ligado a eventos narrados nos evangelhos e à própria vida de Jesus em Jerusalém. Essa sobreposição de significados transformou o Monte do Templo em um lugar intocável. Nenhuma escavação, nenhuma intervenção, nenhuma curiosidade arqueológica pode ultrapassar esse limite. Durante séculos, isso significou silêncio. O que estava abaixo permanecia fora de alcance. Historiadores só podiam especular. Arqueólogos apenas observar à distância. Mas o tempo passou, a tecnologia evoluiu e o silêncio começou a mostrar pequenas rachaduras. Sem tocar no monte, sem violar suas regras, algo começou a surgir. Não acima da terra, mas nos sinais escondidos sob ela. E quando os primeiros indícios apareceram, ficou claro que o que estava escondido ali não era simples. Era antigo, era complexo e parecia ter sido cuidadosamente preservado. Esse foi apenas o primeiro aviso de que o Monte do Templo ainda tinha muito a revelar. E o que veio depois tornou tudo ainda mais delicado. Porque entender o que existe ali exige, primeiro, compreender por que ninguém jamais pôde tocar naquele solo. Por mais de 2000 anos, o subsolo do Monte do Templo permaneceu fora do alcance humano. Não se trata apenas de proibição legal, mas de algo muito mais profundo: respeito absoluto. Para muitos judeus, pisar em determinadas áreas do monte já é considerado arriscado do ponto de vista religioso.
Isso porque não se sabe exatamente onde ficava o espaço mais sagrado do antigo templo. Para os muçulmanos, qualquer tentativa de escavação é vista como profanação de um local santo, protegido e vivo até hoje. O monte não é ruína, é prática religiosa diária. Esse equilíbrio delicado é mantido há décadas, um acordo silencioso onde ninguém toca, ninguém cava, ninguém altera. Mas isso não impediu que, no passado, algumas explorações indiretas acontecessem. Não no monte em si, mas ao redor. No século XIX, exploradores começaram a mapear túneis antigos, sistemas de água e passagens subterrâneas que circundavam Jerusalém. Descobriram que a cidade antiga escondia muito mais do que se via à superfície. Cisternas gigantes, canais esculpidos na rocha, corredores estreitos. Tudo isso mostrava que havia uma engenharia sofisticada funcionando sob a cidade sagrada. Essas descobertas levantaram uma pergunta inevitável. Se tudo isso existe ao redor, o que estaria exatamente sob o monte do templo? Mas ninguém podia responder. O local continuava fechado. O mistério crescia. Histórias antigas pareciam ganhar força. Textos religiosos e relatos históricos começavam a fazer mais sentido. Ainda assim, tudo permanecia intocável. Até que, por acaso, o próprio solo começou a sair de lá. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Porque o que saiu do monte trouxe consigo milhares de anos de história esquecida. No final da década de 1990, obras de manutenção foram realizadas no Monte do Templo. Nada fora do comum, nenhuma escavação arqueológica, apenas trabalhos estruturais. Durante esse processo, grandes quantidades de terra foram removidas do local. Esse solo foi descartado fora da área sagrada como simples entulho. À primeira vista, ninguém deu importância. Era apenas terra. Mas dentro daquele solo estavam comprimidos séculos, talvez milênios, de história. Fragmentos começaram a aparecer. Cerâmicas antigas, moedas, objetos pequenos, mas carregados de significado. Arqueólogos perceberam rapidamente que aquela terra não era comum. Ela vinha diretamente do Monte do Templo. Se não era possível escavar o local, talvez fosse possível estudar aquilo que saiu dele. Assim surgiu um projeto único. O solo foi cuidadosamente peneirado, grão por grão. Nada era descartado sem análise. Objetos de diferentes períodos começaram a surgir. Alguns extremamente antigos, outros de épocas mais recentes. Cada fragmento contava uma história silenciosa. Pessoas que viveram, rezaram, trabalharam e passaram por aquele lugar sagrado. O mais impressionante não era apenas o que foi encontrado, mas a diversidade. O monte havia sido usado continuamente ao longo dos séculos. Mas esses objetos soltos levantaram uma nova questão. Se tantas coisas estavam misturadas no solo, o que ainda estaria intacto, preservado, enterrado mais fundo? A resposta não estava nos fragmentos. Estava no que ainda não havia sido tocado. E para encontrar isso, seria preciso olhar além do solo e além das ferramentas tradicionais. À medida que os achados eram estudados, ficou claro que o Monte do Templo não pertence a uma única época. Ele é uma sobreposição de civilizações. Fragmentos cristãos indicavam a presença de estruturas antigas, possivelmente capelas, erguidas séculos depois dos templos judaicos. Abaixo disso, surgiam sinais de construções monumentais muito mais antigas. Pedras enormes, cortadas com precisão, típicas de grandes projetos arquitetônicos. Essas pedras indicavam algo planejado, nada improvisado, nada simples. Também foram identificados sistemas complexos de água, canais subterrâneos, reservatórios e passagens que mostravam um domínio técnico avançado. A água não era apenas para a sobrevivência, era parte do ritual, da purificação, da fé. Cada camada contava uma fase diferente da história humana, todas concentradas em um único local. Mas havia algo curioso.
Algumas estruturas pareciam ter sido reutilizadas, outras não. Algumas áreas mostravam sinais claros de adaptação ao longo do tempo, outras pareciam intocadas, como se alguém tivesse decidido preservar certos espaços exatamente como estavam. Isso levantou uma suspeita inquietante. Talvez nem tudo ali estivesse esquecido. Talvez algumas coisas tivessem sido deixadas exatamente onde estavam, de propósito. E foi quando a tecnologia moderna entrou em cena que essa suspeita começou a ganhar forma. Durante décadas, arqueólogos sonharam em ver o que existia sob o monte do templo sem escavar. Parecia impossível. Mas novas tecnologias mudaram esse cenário. Ondas capazes de atravessar o solo começaram a ser usadas para mapear o subsolo. Essas ondas retornavam com informações sobre o que encontravam pelo caminho. O resultado eram imagens brutas, difíceis de interpretar. Foi então que sistemas inteligentes começaram a analisar esses dados, separando o que era natural do que era construído pelo homem. Padrões começaram a surgir, linhas retas onde não deveriam existir, curvas perfeitas em meio à rocha, passagens, câmaras, espaços vazios. Alguns deles conhecidos, outros completamente novos. Em uma região específica, algo chamou a atenção, uma forma diferente, isolada. Enquanto muitas estruturas pareciam conectadas, aquela não. Ela estava sozinha, cercada, intacta, e tudo indicava que não se tratava de um espaço comum. Era algo especial, algo que parecia ter sido selado. E o que essa estrutura representa levanta uma das perguntas mais profundas da história desse lugar. Os dados apontavam para uma câmara de formato circular, escavada profundamente na rocha, diferente de qualquer outra estrutura ao redor. Não havia sinais de acesso moderno, nenhuma abertura visível, nenhuma ligação direta. Tudo indicava que aquele espaço permanecia fechado há séculos, possivelmente milênios. O formato circular sugeria uso ritual. Não era uma sala comum, não era um depósito. Era um espaço pensado, planejado, deliberado. Alguns especialistas acreditam que estruturas assim eram reservadas para os rituais mais sagrados, lugares onde apenas poucos podiam entrar. Mas ninguém entrou, ninguém tocou. A câmara permanece exatamente como foi deixada. Isso levanta uma questão poderosa. Por que alguém construiria algo tão protegido apenas para selar? O que existia ali? Ou o que se queria proteger? Talvez algumas respostas não estejam destinadas a serem descobertas. E talvez o maior mistério do Monte do Templo seja exatamente esse silêncio que permanece. O Monte do Templo continua em silêncio. Acima, orações seguem sendo feitas todos os dias. A vida religiosa continua. A fé permanece viva. Abaixo, porém, a história descansa. Camadas de tempo, crença e intenção permanecem guardadas, intocadas. A tecnologia permitiu enxergar formas, padrões e estruturas, mas não revelou intenções, não contou histórias completas. Talvez algumas verdades não tenham sido feitas para serem vistas diretamente. Talvez o valor esteja justamente em saber que algo permanece preservado. O que foi descoberto até agora não encerra o mistério. Apenas mostra o quanto ainda existe para compreender. E enquanto o Monte do Templo permanecer intocado, suas histórias continuarão ecoando no silêncio. Se você chegou até o final, não se esqueça de se inscrever e continuar acompanhando conteúdos como este. Aqui, cada história é contada com respeito, profundidade e atenção ao que realmente importa: o tempo, a memória e a fé humana.